Olá! Seja bem-vindo ao ExtraCoverFlow. Eu sou o Clay. Até o final desse vídeo, você entenderá como escrever esse Makefile e por que o compilador da GNU precisa de tanto parâmetro. E no final, iremos gerar o nosso binário. Então, senta aí e presta bastante atenção nesse vídeo. Agora que temos o código pronto, precisamos compilar para enviar para o processador. A compilação será feita pela GNU Embedded Toolchain, que é um conjunto de ferramentas e bibliotecas para a compilação cruzada de código-fonte. Ela possui ferramentas específicas para cada fase da compilação, mais ferramentas para análise do binário e a sua otimização. Cada uma dessas ferramentas possui seus próprios parâmetros de configuração, trabalhando com tipos específicos de arquivos. Embora seja possível que você faça isso manualmente, a GNU fornece o GCC, ou GNU Compiler Collection, que além de seu compilador, é responsável por chamar as outras ferramentas durante o processo de compilação. É importante que você entenda isso porque não é ele que executa boa parte das operações, sendo responsável pela delegação, identificando pelas extensões dos arquivos quais programas e com quais parâmetros chamar. Usaremos isso a nosso favor quando começarmos a escrever um Makefile. Por exemplo, é ele que chama o CPP para efetuar o pré-processamento no começo e o link no finalzinho para montar o binário. Quando você estudava C e escreveu seu primeiro Hello World, aprendeu que era necessário apenas informar o nome do arquivo e como o programa deveria ser chamado. Boa parte dos parâmetros que ensinaria adiante não eram necessários, já que o compilador sabia ou havia sido projetado para gerar aplicativos específicos para o sistema operacional e a arquitetura de CPU que você estava utilizando. Aqui, como estamos trabalhando com uma ferramenta de compilação cruzada, Cross Compiler, a GNU GCC precisa que você forneça mais detalhes sobre o binário que deseja criar. Informações como: o que eu faço quando chamar printf ou scanf? O que fazer quando funções das bibliotecas padrão C que necessitam de periféricos de entrada e saída ou leitura de arquivo forem chamadas? Qual será o layout de armazenamento e execução do binário? Qual a arquitetura de CPU? Qual conjunto de instruções deve ser utilizado? E além disso, devemos informar onde o compilador deve buscar os cabeçalhos e demais includes e as definições de macros. A STM usa bastante esse recurso como uma forma de permitir configurar como queremos a sua rol. Acho que você ainda lembra que vimos isso quando estávamos lendo a documentação da ST, quando copiávamos os arquivos. A macro stm32f103xb é necessária, já que a STM32Cube foi projetada pela ST em camadas, separando características específicas de cada microprocessador em módulos. Não esqueça que aqui você define a macro relativa ao microprocessador que você está usando. E no final, o binário deve possuir informações extras que nos ajude durante o desenvolvimento ao depurar o firmware. E é claro, quais arquivos devem ser compilados e o nome do binário. Ao executar, temos finalmente o firmware pronto para ser enviado ao microprocessador. Eu sei que agora você deve estar super ansioso para ver o seu código rodando, mas antes, vamos falar sobre o elefante que ficou na sala. Imagina a trabalheira que seria ter que, além de decorar todos esses comandos, ser obrigado a digitá-los no terminal. Uma solução fácil seria criar um arquivo bash script ou bat para Windows e colar esse comando lá. Embora resolva o problema, com essa solução, você notaria que conforme o tempo passa e o seu projeto cresce, ele ficaria mais difícil de manter. Um outro problema seria a dificuldade em otimizar a compilação. Por exemplo, provavelmente você não irá alterar o código-fonte da CubeMax, então uma boa ideia seria compilar uma vez e reutilizar o arquivo nas próximas para economizar tempo. Por causa de todos esses problemas, o Make foi criado. Ele é usado na automatização de tarefas repetitivas e é bastante eficiente, pois determina quais partes do programa precisam ser recompiladas automaticamente. Todo Makefile é feito de uma estrutura básica composta por variáveis e receitas. Aqui abro um parênteses. Na documentação, você verá o termo receita, recipe, e regra, rule, sendo usadas para designar um conjunto de instruções compostas por objetivos, requisitos e comandos que podem ou não utilizar as variáveis. Cada receita gera um arquivo, que é o objetivo dela existir. Os requisitos também são arquivos que devem fazer parte do projeto ou serem objetivos de outras receitas. Além das receitas criadas por você, existem também receitas implícitas que explicaremos
mais na frente. E os comandos são uma lista de passos que devem ser executados para que o objetivo seja criado. O make cria uma relação pai-filho entre os objetivos e seus requisitos, usando as receitas para criar os arquivos na ordem em que eles devem ser criados. Além disso, o GNU-Make é esperto o suficiente para não recriar um arquivo que não sofreu alteração. Para isso, ele usa a informação da última alteração de cada requisito e compara com o objetivo. No nosso exemplo da tela, note que para criar um arquivo Forma, primeiro precisamos do arquivo main.o e o system32f1xx.o. Já a receita dos outros dois precisam dos seus respectivos arquivos fonte. O make compara o arquivo fonte com o objetivo. Se ele não existir ou se o objetivo foi mais velho do que o arquivo fonte, ele executa os comandos. Após eles serem criados, a receita do Forma está completa e ela é executada. Note que tanto o main.c e o system stm32f1xx.c não são objetivos de nenhuma receita, porque já existem e fazem parte do projeto. Para esse exemplo simples, você até pode pensar que não seja necessário todo esse trabalho. Afinal, você poderia executar essas tarefas manualmente. E você tem razão. O problema começa quando o número de arquivos e dependências entre eles cresce. Exemplo, quando você começa a utilizar bibliotecas de terceiro e criar seus próprios módulos. Como eu sei que isso vai acontecer no nosso curso, aqui a gente vai usar o GNU-Make desde o início. Para começar, vamos criar um arquivo de texto na raiz do projeto, chamado de Makefile. Esse é o nome padrão que o Make vai procurar quando for executado. Ele também poderia ser chamado de GNU-Make, embora na documentação recomende que você não faça isso se não for estritamente necessário. Agora, se você não quiser, há também a opção de utilizar o parâmetro f, seguido do nome do arquivo. Dentro do arquivo, vamos criar nossa primeira receita. Para compilar nosso Forma, ao invés de deixar o GCC fazer todo o trabalho, vamos fazer um pouco diferente executando algumas etapas manualmente. Isso será necessário para otimizarmos depois. Note que agora, ao invés de rodamos 4 comandos, sendo que o último é responsável por gerar o binário e por isso vamos começar por ele. O último comando produz o arquivo firmware.bin e utiliza os arquivos com extensão .o como requisitos. Logo, a receita para esse comando fica: Não se preocupe com o código agora. No início, a gente não vai se preocupar com boas práticas e conforme novos conceitos forem sendo introduzidos, iremos melhorar o nosso arquivo. Para finalizar, a gente precisa fazer o mesmo para os outros comandos. Aqui, os requisitos main, startup, system não possuem receitas, afinal, quem cria eles somos nós. Na raiz do diretório, execute o comando make, ou então makef, o nome do arquivo. O make, por padrão, sempre executará a primeira receita que ele encontrar. No nosso exemplo, o firmware.bin. Como ele depende dos outros arquivos, as receitas dele serão executadas, e assim o arquivo é gerado. Se você executar o make novamente sem mudar, ele vai te avisar que não há nada para fazer. Vá até o arquivo main.c e o altere. Depois pode compilar novamente utilizando o main. Apenas as receitas main.o e o firmware.bin serão executadas. Já que sabemos que o arquivo está funcionando, precisamos melhorar o código retirando as partes que estão repetidas. Para começar, vamos criar algumas variáveis. O legal de variáveis é que elas podem ser usadas como objetivos, requisitos e, é claro, dentro dos comandos. Nesse momento é importante também dizer que o Make possui tanto variáveis explícitas como implícitas e automáticas. As variáveis explícitas são aquelas definidas dentro do Makefile, ou seja, criadas por você. As variáveis implícitas são variáveis que foram passadas como um parâmetro, ou são variáveis de ambiente como o path. Já as automáticas são criadas pelo Make com informações úteis para as receitas. Assim como no C, as variáveis no Make são case sensitive, não devem começar com números ou conter símbolos. A documentação do Make recomenda que as variáveis sejam utilizadas apenas com minúsculas, já que as maiúsculas devem ser reservadas para as regras implícitas, assunto que eu vou comentar daqui a pouco. Existem 4 formas de você declarar uma variável, que são: antes de continuar, preciso te introduzir o termo expansão de variável, que é o nome dado ao processo de resolver o valor e passar ao parâmetro que deseja consumi-la. Ou seja, quando você utiliza uma variável no Make, antes dela ser usada, sua declaração é substituída pelo seu valor, como se você estivesse usando um comando replace do editor de texto. Continuando, a declaração diz ao Make que a variável só deverá ser expandida quando for utilizada, e o processo de expansão deve ser feito de forma recursiva, até que o valor final tenha sido obtido. Veja que quando vamos substituir uma variável, devemos incluí-la dentro do. É possível usar apenas o $, porém, em todos os nossos exemplos usaremos a notação completa. Já em
A expansão deve ser feita imediatamente e apenas uma vez. O exemplo anterior não vai imprimir nada, já que bar não havia sido declarado. Aqui, bars é vazio, porque usa valor de uma variável que ainda não foi declarada. Essa funciona como a primeira, porém apenas se não tivesse sido declarada anteriormente, usada, por exemplo, como valor padrão para variáveis implícitas de ambiente. Agora que a gente já sabe, vamos declarar primeiro as variáveis. Depois, vamos substituir nas receitas. Remova os arquivos objeto e execute o make novamente. E tudo rodou como antes. Apenas com essa modificação já melhoramos bastante. Note que ainda existem partes repetidas, que será o nosso foco agora. Para isso, você precisa conhecer dois novos conceitos. O primeiro das variáveis automáticas, que são variáveis criadas pelo make durante a execução das receitas e ficam disponíveis para serem utilizadas pelos comandos. E segundo, sobre o pair match, ou em português algo como combinação de padrões. Só pelo nome não dá para saber muita coisa. Então segura na cadeira, porque eu preciso explicar primeiro sobre as variáveis automáticas, para que você compreenda essa segunda coisa. De todas as variáveis disponíveis, focaremos apenas em 3. No nosso curso sobre make que faremos no futuro, eu vou explicar todas as outras e muito mais. A primeira expande para o objetivo da receita, já para o primeiro requisito da receita e, por último, expande para a lista de todos os requisitos da receita. No nosso Makefile, por exemplo, podemos usar para substituir no parâmetro de output do GCC. Depois, para o input. Estamos quase lá. Retiramos boa parte das declarações repetidas e o arquivo ficou bem conciso. Porém, ainda é possível melhorar. E para isso, vamos usar o pair match. Lembra da explicação sobre as receitas, que elas obrigatoriamente possuíam objetivos e esses deviam ser nome de arquivos? Bem, isso não era totalmente verdade, já que é possível usarmos um caractere coringa para especificar que aquela receita deverá ser executada, sempre que o requisito de outra receita combinar com o padrão definido. Para deixar mais claro, voltemos ao nosso arquivo. As 3 últimas receitas são exatamente iguais, com exceção apenas dos nomes, mas veja que mesmo os nomes sendo diferentes, elas possuem um padrão que se repete. Todos eles começam com o diretório src e terminam com as extensões respectivas. Para facilitar o nosso trabalho, nós vamos usar o Coringa, deixando apenas a extensão de fora. Removemos uma das regras, já que ela ficou duplicada. Para finalizar, vamos falar sobre as receitas implícitas. Além das receitas criadas por você, o Make disponibiliza uma lista de receitas que podem ser usadas para simplificar o seu código. Você pode consultar quais são através do comando make-p. Analisando as receitas implícitas, você vai perceber que, primeiro, as variáveis que usamos até agora são as mesmas usadas pelas regras implícitas. Note que todas elas estão em caixa alta, o motivo pela qual a documentação da GNU-Make recomenda que usemos caixa baixa para as nossas variáveis. Veja que é exatamente o que a gente fez com as variáveis includes. E segundo, que as regras que definimos no nosso Makefile já existem como implícitas. Então, vamos usá-las. Remova a regra para o .o com o requisito .c. Agora para a regra coringa.o para o requisito .s. Veja que a regra usa a variável as. Então, vamos deletar a regra e incluir o compilador assembly da GNU Toolchain. Concluindo, a gente pode testar novamente e, surpresa, continua tudo funcionando. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a usar o OpenCD e finalmente gravar o firmware na Blue Pill. Mas antes, só queria te dizer que ainda há muita coisa para você aprender com o Make. A gente vai revisitar esse arquivo, incluindo novas funcionalidades conforme nosso projeto for evoluindo. Então, não esqueça de seguir o nosso canal para ser avisado. Te vejo lá. Tchau!